Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio Entenda e Reduza a sua ansiedade. A aula de hoje é sobre como tratar a ansiedade passo a passo, tá certo? A aula de hoje está sendo gravada, assim como as outras aulas também serão gravadas, devido a uma viagem que eu tive que fazer durante essa semana, mas as aulas ficarão aqui para vocês, estarão no grupo do WhatsApp, tá bom? Para que você não perca nadinha, nenhum assunto, nadinha sobre essa semana da ansiedade, tá certo? Então, em algum lugar aqui deste vídeo vai estar o link para você ver tudinho, completinho, tá certo? Então, ó, deixa eu me apresentar, sou Patrícia Machado, psicóloga, e vamos para a aula de hoje. Então, a aula de hoje começa da seguinte forma, gente. A ansiedade, ela tem tratamento. O tratamento vai variar de acordo com a intensidade, com a gravidade dos sintomas, tá certo? Mas deixa eu começar então do início, para você que está chegando aqui agora, você que está chegando hoje e que está começando a assistir por este vídeo, deixa eu explicar para você a diferença da ansiedade, aquela ansiedade boa, da ansiedade patológica, do medo e da ansiedade, tá certo? Então é o seguinte, o medo, na verdade, é uma reação que a gente tem normalmente. A ansiedade também são emoções que a gente tem e que são adaptativas, certo? Adaptativas, e elas são, assim, transgeracionais, vamos dizer assim, certo? Então a gente precisa ter medo, a gente precisa ter ansiedade para a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade sempre foi uma emoção ancestral, tá certo? Para que a gente pudesse até hoje estar vivo, né? Evoluir para o que nós chegamos hoje. Então, vamos supor, o que é o medo? É você estar andando, por exemplo, e ver algo que para você é perigoso. Então, você está andando, você vê uma cobra, né? Você não sabe se é venenosa, se não é, mas o seu cérebro emite um sinal de medo. E quando o cérebro percebe esse gatilho do medo, ele manda mensagens para o seu corpo, para que o seu corpo, né, tenha forças e energias para lutar ou para fugir. Então, se você conseguir lutar contra a cobra, você vai pegar uma pedra, você vai pegar um pau, você vai em cima da cobra. Agora, se você não tem como fazer nada, você vai fugir, você vai virar as costas e vai fugir correndo, sai correndo da cobra. Então, o seu corpo vai preparar você, encher você de energia para isso. E o que o cérebro faz? Enche o seu corpo de adrenalina. Então, é a adrenalina que causa todas essas reações. Então, coração batendo forte, respiração acelerada, tremor, suor, certo? Então, assim, a pupila dilatada. Então, o corpo prepara você para isso. Na ansiedade é a mesma coisa. Só que a ansiedade, na verdade, você não tem uma cobra na sua frente. Na ansiedade, você vai ter, assim, o gatilho do medo pode ser qualquer coisa, pode ser um pensamento seu, pode ser uma vergonha que você acha que você vai passar. Na verdade, na ansiedade, é um medo antecipatório. Então, assim, não tem, na maioria das vezes, não tem nada acontecendo aqui no momento presente. Porém, o seu cérebro já, como diz assim, reconhece perigos, por mais que você não esteja consciente deles, tá? Mas o seu cérebro ficou condicionado a alguns perigos. E aí ele ativa novamente essa reação a perigo e ao estresse, tá certo? O problema da ansiedade não é ter ansiedade. A ansiedade, ela pode ser uma ansiedade boa, antes de uma viagem, antes de uma apresentação, porque essa ansiedade boa prepara a gente para o novo, motiva a gente para a ação, a gente fica mais alerta, mais atento às coisas, né? E aí, essa ansiedade boa, ela é passageira, e ela não traz sofrimento, não atrapalha o nosso dia a dia.
Já a ansiedade patológica ou tóxica, ela atrapalha o dia a dia, ela causa sofrimento, porque é como se o cérebro não desligasse, é como se ela visse perigo em tudo, tudo na parede, no teto, na luz, no escuro. Então, é como se o cérebro estivesse vendo perigo em todos os lugares, tá certo? E aí, com essa quantidade excessiva de adrenalina e cortisol, é onde aparecem as outras doenças também, né? Então, essas outras doenças é que provoca lá na outra aula que a gente viu, vai lá e assiste, como a ansiedade é porta de entrada para outras doenças, né? Como o excesso de cortisol e inflamações, né, no nosso corpo afetam e trazem novas doenças, tá certo? Então, assim, parênteses feito, vamos agora a ver como a ansiedade ela é tratada passo a passo, tá certo? Então, gente, ó, o primeiro passo para você tratar a sua ansiedade, né? Então, você tá no nível de ansiedade que você tá vendo que tá trazendo um certo prejuízo no seu dia a dia, tá trazendo um certo desconforto e você resolve, né, procurar ajuda, procurar informação, procurar, de uma certa forma, amenizar esse seu sofrimento, tá certo? Então, o primeiro passo é o diagnóstico, é definir o seu diagnóstico. Então, por isso, o tema da nossa primeira aula foi descubra o seu tipo de ansiedade, justamente por causa disso. Porque dependendo do seu tipo de ansiedade, você vai ter certo tipo de pensamento, certo tipo de sintomas, certo tipo de comportamentos, tá certo? Então, a gente faz esse diagnóstico diferencial baseado em alguns sintomas e pensamentos. Então, é importante que você veja se você tem transtorno de pânico, se é agorafobia, ansiedade social, ansiedade generalizada, se são fobias específicas, se são ataques ou crises de pânico, né, isoladas, se é ansiedade de separação, se é mutismo seletivo. Então, assim, isso aqui são todos dentro, né, é criança, adolescente e adulto, tá certo? Claro que tem crianças que vão ter aqui, é mais comum em crianças, ansiedade de separação e mutismo seletivo, porém podem ter adultos que é mais raro, mas pode acontecer de adultos ter esses transtornos, tá certo? O segundo passo para tratar a ansiedade é analisar a intensidade, né? A intensidade, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, quando é leve, ela traz alguns prejuízos, moderada traz mais prejuízos e grave, ela está muito prejudicando assim, a vida, trazendo muitas dificuldades, doenças, né, comorbidades. Então, a gente pode classificar por quantidade de sintomas e intensidade de sintomas. Na maioria das vezes, a gente coloca essa classificação pela intensidade de sofrimento, nível de sofrimento que a pessoa tem. Muitas vezes podem ser os mesmos sintomas, no leve, moderado e grave, porém o nível de sofrimento, comprometimento do cotidiano, né, é o que mais a gente leva em conta na hora de definir a intensidade do transtorno. Então, assim, definido o tipo de ansiedade e definido a intensidade, então a gente vai levar em conta também outras coisas, né? Além do quantidade de sintomas, o tipo de ansiedade, quantidade e intensidade de sintomas, a gente também leva em consideração o tempo que a pessoa está doente. Então, assim, começou há 2 meses, opa, ok, a tendência é de ser uma ansiedade leve. Mas eu já estou assim há 5 anos. Nossa, sem tratamento, sem medicação, né? A doença só se cronificando, só piorando. Então, é algo consideravelmente, assim, grave para a gente levar em consideração na hora de definir o tratamento, tá certo? Na hora de a gente fazer os devidos encaminhamentos. Então, lembrando que psicólogo não passa remédio, a gente faz o encaminhamento para um psiquiatra. Então, às vezes o paciente já passou pelo psiquiatra e depois vem procurar o psicólogo,
Ou muitas vezes a pessoa já primeiro procura um psicólogo e a gente faz essa análise, né? Para depois passar para o psiquiatra. Outra coisa também que a gente avalia, que é muito importante, né, é se a pessoa já tentou fazer algum tratamento antes, já fez terapia antes, já tomou alguma medicação antes. O que a pessoa já fez para que pudesse dar uma amenizada, uma melhorada, né, na doença. E se a pessoa nunca tiver tentado nada, ok, então a gente vai aí começar a fazer um tratamento. Mas se a pessoa já tentou uma coisa, já tentou outra, já tentou uma coisa, já tentou outra, então, assim, é sinal de que a doença está bem resistente e que a gente precisa mudar, então, as técnicas, tentar uma nova abordagem para a pessoa, com certeza, né, melhorar. E aí, baseado nisso, que eu, né, tipo, intensidade, tempo de sintomas, né, resistência ao tratamento, aí a gente vai definir se o tratamento vai ser com remédios e sem remédios, com remédios ou sem remédios. Então, não existe ou sem um ou sem outro, ou com um ou com outro. É assim, pode ser com remédios e pode ser sem remédios, tá? Então, eles podem ser juntos ou eles podem estar separados, tá? Então, assim, o tratamento com remédios, ele é mais indicado para as pessoas que já estão na ansiedade de moderada a grave, tá certo, gente? Então, assim, eu não sou psiquiatra, tá? Um psiquiatra vai poder ajudar você muito melhor do que eu, né, para explicar muito dessas coisas. Porém, a gente sabe que muitos psiquiatras, por eles, né, como a classe médica em geral, eles precisam atender muitas pessoas, né, num tempo um pouco mais reduzido. Então, muitas vezes, eles não têm, assim, tanta disponibilidade de tempo para poder estar explicando para cada um como é o mecanismo de ação das medicações. Então, acaba que a gente, na clínica, a gente consegue ter mais tempo com o paciente e explicar para ele como é assim, o funcionamento da medicação no cérebro, tá certo? Porque quando o paciente chega pra gente, chega com muitos medos, muitos receios com a medicação, não entende direito como é que a medicação funciona, tá certo? Então, a medicação, eu sempre explico para meus pacientes, né? A medicação psiquiátrica, ela não causa dependência, tá certo? Porque é diferente de uma droga, um crack, por exemplo, que você vai lá dar, né? A pessoa vai lá dar aquele tragozinho e na hora, em termos assim de minutos, o corpo já está todo sob o efeito daquela droga. A medicação psiquiátrica não é desse jeito. A medicação psiquiátrica, ela leva de 15 a 20 dias para fazer efeito. Então, tem pessoas que menos, tem gente que para mais, tá? Leva mais tempo para fazer esses efeitos. E aí, antes de ter esse efeito terapêutico, depois de 15, 20 dias, a pessoa começa a ter efeitos colaterais desagradáveis, né? Mas que não prejudicam o tratamento, que não vão piorar. Na verdade, quando a pessoa começa a tomar medicação, os sintomas como dor de cabeça, boca seca, sonolência, um pouco de tontura, um pouco de desconforto no estômago, eles tendem a passar. Então, assim, até os 15 dias eles tendem a passar, né? Aí, à medida que começam os efeitos terapêuticos da medicação, os efeitos colaterais vão diminuindo. Então, vai acontecendo aí essa troca, né? Então, os efeitos colaterais vão subir, assim, os benefícios vão subindo e os efeitos colaterais vão descendo, né? Então, basicamente uma balança. E a medicação psiquiátrica, ela vai trabalhar, na verdade, em 3 principais neurotransmissores, tá certo? Que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês aqui agora uma imagem. E nessa imagem, resumidamente, vou mostrar para vocês qual é a função de cada uma dessas, desses neurotransmissores, tá certo? Vamos lá? Então, gente, tá aqui a nossa imagem, né? Então, a gente tem aqui a serotonina,
dopamina e noradrenalina. Então, a serotonina, ela é responsável pela memória, obsessões e compulsões. Dopamina, nosso sistema de recompensa, prazer. A noradrenalina, energia, concentração. E quando elas estão sobrepostas, né? Então, não existe puramente neurotransmissores sozinhos funcionando, né? Eles funcionam em conjunto. Então, quando a gente tem serotonina e noradrenalina, a gente tem a ansiedade, tem o impulso, tem a emoção, a cognição, serotonina com dopamina, né, uma certa agressividade, desejo, atenção, motivação. Então, todos esses neurotransmissores são potencializados ou diminuídos devido às nossas doenças mentais, tá certo? Então, a medicação vai atuar nesses 3 neurotransmissores, ajudando o cérebro a produzir e a funcionar melhor para que a melhora da ansiedade aconteça, tá certo? Então, voltando, nós temos as medicações que são de curto prazo, né? Quando o paciente está em crise, né? Uma ansiedade muito elevada, então o médico geralmente passa 2 tipos de medicação, né? Então, um é daquela receitinha normal, né? Aquela receitinha azul dupla. E passa também uma receitinha daquela compridinha, né? Então, essa receitinha daquela compridinha, ela é a medicação de curto prazo, que geralmente são calmantes ou os benzodiazepínicos. Então, são remédios para alívio rápido dos sintomas. Que são, né, elas têm os benzodiazepínicos, eles são ansiolíticos, são calmantes, né, relaxantes. Então, o que acontece? Ele traz, a pessoa está num nível de ansiedade e tensão muito grande, então é como se fosse uma novalgina, assim, que tira aquela dor de cabeça rapidamente, tá? Então, são as medicações, alprazolam, Rivotril, clonazepam, diazepam. Então, são medicações que são utilizadas para este fim. E tem também aquela receita maior que você vai tomar medicação, geralmente uma vez ao dia, geralmente pela manhã, que são as medicações de mais longo prazo. Lembrando que essas medicações de curto prazo, os benzodiazepínicos, eles não podem ser usados por mais de 6 meses. Eles têm, por isso que são de curto prazo, porque eles causam dependência, né? Com o tempo, eles trazem prejuízos, inclusive neurológicos, para quem toma, né? Indiscriminadamente, ou quem toma por um período longo de tempo, né? As pessoas vão tendo perda de memória, perda de equilíbrio, vão ficando, não conseguem dormir sem o remédio. Então, aí realmente é onde tem a dependência da medicação, tá? Nas medicações de longo prazo, que são os outros, né? Que você vai tomar mês a mês essa medicação, né? Que aí o médico vai fazer a melhor escolha, o médico psiquiatra vai fazer a melhor escolha para você. Então, esse tipo de medicação ajuda o cérebro a reaprender pensamentos, comportamentos, tudo, né? Fazer novas conexões para lidar com a ansiedade, novas conexões baseadas lá naqueles neurotransmissores. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, não é que a medicação na medicação não tem os neurotransmissores, não é isso. A medicação, ela ajuda o cérebro a trabalhar mais para que esses neurotransmissores possam ser produzidos pelo nosso cérebro, tá certo? Então, essas medicações ajudam o cérebro nesse sentido, né? Então, ativam, são a base, a maioria são a base de serotonina, né? Agem no mecanismo da serotonina, outros na serotonina e dopamina, outros serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, é nessa ordem, tá? Tipo uma escadinha que as medicações atuam. Ou algumas medicações fazem a escadinha, outros já trabalham, né, 2 mecanismos no cérebro ao mesmo tempo, tá? E tem outros que, né, vai um, depois vai outro, com o aumento da medicação,
vai ativando esses neurotransmissores. Então, as medicações são o escitalopram, venlafaxina, paroxetina, tá certo? Então, são essas medicações mais comuns. Muitas dessas medicações também são, você vai ler na bula, que também são antidepressivos, né? Porque tanto a ansiedade quanto a depressão tem essa base dos neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina e noradrenalina, que estão alterados. Então, os mecanismos são bem parecidos lá no cérebro, na produção de neurotransmissores, tá certo? E os efeitos colaterais dessas medicações são variados, né? Então, boca seca, desconforto intestinal, pode dar sonolência durante o dia, alguns tiram um pouco sono à noite, mas os principais sintomas, assim, que as pessoas mais reclamam, né, são o excesso de sonolência e a falta de libido, tá certo? A doença já traz a perda de libido e a medicação também pode trazer como sintomas iniciais a perda de libido, né? Iniciais eu não digo que é só no primeiro mês, né? Mas com o uso contínuo da medicação, a libido tende a ir aos poucos ir voltando, tá certo? E essas medicações podem ser usadas assim por bastante tempo, por anos inclusive, né? Então, por isso que só medicação muitas vezes não é tão eficiente quanto um tratamento combinado, que a gente vai ver agora. Então, a gente já viu que existe o tratamento com medicação e também existe o tratamento com e sem medicação, tá? Então, e ou com medicação. E os tratamentos sem medicação, eles já são mais para os casos leves a inícios de moderado, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala em tratamento sem medicação, a gente já precisa usar outras estratégias. Então, uma das estratégias que é a mais utilizada, a mais usada, é, de fato, a terapia, tá certo? A terapia é a que se mostra mais eficiente para pacientes que não desejam, no início, né, do transtorno, utilizar de medicação, tá certo? Então, aqui eu vou falar da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho também, mas não por isso, mas porque é o tipo de terapia que mais tem estudos científicos comprovando a sua eficácia, tá certo? Mais estudos no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, mostrando a eficácia, os resultados positivos, tá certo? Então, muitos dos pacientes, aplicando os protocolos, né? Claro que a terapia cognitivo-comportamental tem alguns modelos de aplicação, né? Mais rígidos e um pouco mais flexíveis. Porém, a gente já começa a ver melhora nos pacientes a partir de 3, 4 meses de tratamento, né? Estudos mostram que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem tantos benefícios, né? Tanta eficácia quanto o uso de medicação no cérebro, né? Então, a terapia, ela muda as nossas conexões, ela cria novas conexões e isso faz com que o nosso cérebro funcione melhor, perceba melhor e os efeitos são mais duradouros ainda do que com o uso de medicação, tá? Porque você reaprende muitas coisas e quando a gente reaprende de uma forma eficaz, assertiva, certinha, a gente tende a não esquecer, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela pega os 3 pilares da ansiedade, que são os pensamentos, os sintomas físicos ou as sensações físicas e os comportamentos, né? É uma terapia baseada no presente, no aqui e agora, que foca e é muito objetiva, certo? Por ser uma terapia muito objetiva, então a gente tem uma certa estrutura, a gente tem certas técnicas para trabalhar pensamento, para trabalhar emoção, para trabalhar comportamento. A gente está sempre pedindo o dever de casa, pedindo para o paciente ir monitorando, observando pensamentos, prestando atenção nos comportamentos, prestando atenção no próprio corpo. Então, a terapia cognitivo-comportamental para o paciente é uma terapia muito ativa do ponto de vista do paciente,
né? Não é ativa do ponto de vista do psicólogo. O paciente, ele é um ser ativo na terapia porque ele tem que se observar, ele precisa se prestar atenção no ambiente, em si mesmo, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos e as consequências que isso traz para ele. Né? Então, por isso que tem um nível de aprendizagem muito grande e é muito assertivo para o paciente esse tipo de terapia. Então, agora eu vou mostrar para você aqui um gráfico, e esse gráfico mostra os efeitos que a terapia cognitivo-comportamental tem diante de alguns transtornos de ansiedade, tá certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar para você agora como é que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem efeitos muito bons. Vamos lá. Então, gente, tá aqui o nosso gráfico, né, dos resultados, né, dos resultados da terapia cognitivo-comportamental, comparado à medicação e comparado a outros tipos de terapia. Então, a terapia cognitivo-comportamental tá aqui em azul, né, medicação em vermelho, outros tipos de terapia em amarelo, tá certo? Então, quando a gente vê aqui com o transtorno de pânico, a gente vê o transtorno de pânico, no segundo, ansiedade generalizada, no terceiro, ansiedade social, aqui no estresse pós-traumático, fobia e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente vê, né, que tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto a medicação, né, tem os melhores resultados na maioria aqui, né, na grande maioria, total maioria dos transtornos de ansiedade, né, e principalmente quando a gente se fala aqui em fobias, né, é onde mais tem aí a eficácia da terapia cognitivo-comportamental, seguido da medicação. Então, o nível de melhora das pessoas com a terapia cognitivo-comportamental e com a medicação, ela é muito rápida. Mais um gráfico aqui para mostrar para vocês, né? Como a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro para muitas dos transtornos de ansiedade, tá certo? Então, nós temos aqui os transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade social, estresse pós-traumático, fobias, TOC, depressão. Então, em azul escuro, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, no azul clarinho, medicação, e aqui no amarelinho, né, a gente tem outros tipos de terapia de fala, né, as terapias tradicionais de fala e escuta. Então, a gente vê que a terapia cognitivo-comportamental, né, ela traz muitos resultados positivos junto com a medicação. Olha, os níveis de melhora, né, de resposta ao tratamento, ela é muito maior junto com a terapia cognitivo-comportamental, né? E outro gráficozinho aqui para você, né? Pessoas que responderam ao tratamento também, junto aqui, terapia cognitivo-comportamental, medicação e terapias tradicionais. Então, a gente vê aqui o nível de melhora no pânico de quase 100%, né? Na ansiedade generalizada, aqui a terapia cognitivo-comportamental não ganhou, mas aqui estresse pós-traumático, fobia, transtorno obsessivo compulsivo, foram onde tiveram os melhores resultados aí para o tratamento dos transtornos de ansiedade, tá certo? Mais outro gráficozinho para você, agora um pouquinho, num formato um pouquinho diferente, né? Então, num formatozinho deitadinho, para vocês verem como a terapia cognitivo-comportamental, ela tem efeitos muito parecidos no cérebro com os efeitos da medicação, né, gente? Aqui, tratamento do pânico, a efetividade, né? Os resultados da terapia cognitivo-comportamental, medicação, terapia cognitivo-comportamental e outros tipos de terapia. Não que outros tipos de terapia não sejam eficientes, porém, a gente observa que
A terapia cognitivo-comportamental tá, né, páreo, né, bem próxima aí do uso da medicação. Além, né, da gente ver esses resultados, essas melhoras da terapia cognitivo-comportamental, a gente também precisa levar em consideração os níveis de recaída pós-tratamento, tá certo? Então, aqui, ó, em azul, a gente tem o nível de melhora, né, resposta ao tratamento. Em vermelho, são as taxas de recaída, tá certo? Tanto no primeiro gráfico quanto no segundo gráfico. Então, no azulzinho aqui, nesse primeiro, a gente tem terapia cognitivo-comportamental, antidepressivos e medicações ansiolíticas, né? Então, a taxa de melhora em azul, com a terapia cognitivo-comportamental, o nível de melhora chega a quase 90% e a taxa de recaída 10%. Quando a pessoa toma antidepressivos, a taxa de melhora é de 60%, mas a taxa de recaída é de 35%. Então, quase metade das pessoas que só tomam antidepressivos tem uma taxa de recaída muito alta, né? Para as pessoas que fazem apenas uso da medicação, 60% de melhora, porém tem 90% de chance de ter uma recaída, certo, gente? Então, por que só tomar medicação não é suficiente para e duradouro, né? Não é um tratamento, não é suficiente nem duradouro, né? Então, aqui, ó, a gente tem no azulzinho a terapia cognitivo-comportamental e o uso de medicação, tá certo? Então, aqui, para sintomas residuais. Então, quando usa a terapia cognitivo-comportamental, a taxa de melhora é essa, porém a taxa de recaída é quase 50% maior quando a pessoa apenas usa medicação, tá certo, gente? Então é mais ou menos um gráfico aí ajudando a explicar o outro. Então, olha a importância, né, de fazer realmente um tratamento combinado. Gente, como é diferente, né, a gente trazer dados, pesquisas, números mostrando a eficácia, mostrando os resultados, comparando terapia com medicação, né? Que diferença faz no entendimento nosso, né? Então, a primeira etapa é o tratamento medicamentoso. A segunda etapa, né, ou a segunda forma de tratar a ansiedade sem remédios é através do mindfulness, que é o treino de atenção ou a atenção plena, né? Aqui no Brasil veio mais com esse nome, atenção plena. O mindfulness são práticas, são técnicas para que você esteja alerta, aberto, consciente no momento presente, muito focado na respiração, para que você consiga estar aqui e agora. Estando no aqui e agora, isso facilita demais o tratamento da ansiedade. Lembrando que a ansiedade, que a gente já viu lá no início, é uma ansiedade antecipatória. Então, é um medo antecipatório. Se é antecipatório, você está lá no futuro. Então, medo do que o pior pode acontecer, das coisas ruins que podem acontecer. E quando você está no momento presente, no aqui e agora, a melhora da ansiedade, ela vem progressivamente. Então, a atenção plena, ela ajuda a regular as emoções, porque você se torna consciente do que está acontecendo e você não precisa, na maioria das vezes, não fazer nada. Você registra a emoção, você registra o pensamento durante a sua prática, né? Você está atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, porém você foca a sua atenção no que você está fazendo neste momento, no momento presente, tá? Então, o mindfulness ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda a reduzir o estresse, regula as emoções, regula porque você consegue fazer essa diferenciação, você não reage a tudo que acontece ou que está acontecendo no seu corpo, nem o que está passando pela sua cabeça. Você registra
e deixa passar. Então, durante a sua prática, você está respirando, focando a atenção no movimento que o seu corpo está fazendo durante a respiração, aí vem o pensamento, você devia estar trabalhando. Esse negócio está demorando demais, né? Então, o que você vai fazer? Ok, é só um pensamento, quando eu terminar a atividade, eu vou voltar para o meu trabalho, tá tudo certo, quando eu terminar aqui, eu volto para o trabalho. Registra o pensamento, deixa ele ir, porque ele é só um pensamento, e depois você volta até terminar o seu exercício. Terminou o seu exercício, você vai fazer o que você precisava fazer. Porém, você vai fazer de uma forma mais serena, mais calma, mais focada e mais centrada, tá certo? E o Mindfulness, depois da terapia cognitivo-comportamental, o Mindfulness é a segunda técnica, a mais indicada para a melhora da ansiedade e da depressão. Vou mostrar aqui para você um gráficozinho explicando, mostrando com números detalhadamente como são os efeitos da prática do Mindfulness nos transtornos de ansiedade. Vamos lá? Então, nosso gráficozinho aqui mostra, com a prática do Mindfulness, como os sintomas psicológicos são reduzidos. Então, o azulzinho é antes da prática do Mindfulness e o vermelhinho depois da prática do Mindfulness. Como ficou esses transtornos antes e depois da prática do Mindfulness? Então, olha, na depressão, né? Como estava a depressão e como ficou depois do Mindfulness. Ansiedade antes e depois. Hostilidade e agressividade antes e depois. Obsessões e compulsões, né? E serenidade e qualidade de vida global do paciente, né? Então, a gente vê aqui melhoras significativas em vários transtornos, né? Dos transtornos de ansiedade e na vida como um todo. Olha só como o Mindfulness realmente traz benefícios para quem pratica. Outras técnicas muito também utilizadas e que a gente super indica, né, no tratamento são as técnicas de relaxamento. Mindfulness não é técnica de relaxamento, tá certo? É prática cientificamente provada com objetivo, tá? Então, tem meditações guiadas lá, mas são meditações, não são técnicas de relaxamento, tá certo? As técnicas de relaxamento, as duas principais que a gente super recomenda é a yoga e o tai chi. Então, tô aqui na minha colinha, né? Então, aqui a yoga, ela é uma prática muito focada na respiração e que conecta, né, o ser humano aqui. Então, ela tem mais de 5.000 anos. Ela une o corpo e o espírito, possibilitando uma conexão e uma visão integral do ser humano, tá certo? E o Tai Chi é uma técnica também, vamos ver aqui na minha colinha, que faz a junção de técnicas, né, físicas, né, de exercícios físicos com a respiração, né? E isso ajuda muito a pessoa na concentração. Então, quem pratica yoga, quem pratica tai chi, tem automaticamente esse controle maior sobre o corpo, sobre a respiração, sobre o momento presente, né? Sobre estar aqui no aqui agora. Então, são técnicas maravilhosas para quem tem transtornos de ansiedade, tá certo? Outra coisa também que a gente precisa recomendar, que a gente falou até na aula passada, é ter uma alimentação saudável, gente. Por que a gente precisa ter uma alimentação saudável? Porque os alimentos que a gente consome, eles podem inflamar, né, a nossa parte intestinal e automaticamente o nosso cérebro. E também a gente já tem essa noção hoje de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Perto de 90% da produção de serotonina, ela é feita no intestino.
Se o seu intestino está inflamado, né, por N motivos, principalmente a alimentação, o que acontece? Se o intestino está inflamado, ele vai passar essa inflamação para o corpo e para o cérebro. Então, o cérebro e o intestino estão intimamente conectados, porque se eles produzem neurotransmissores, né, então o que está no cérebro vai para o intestino, né, manda produzir mais, e o do intestino manda essas informações para o cérebro. Então, é preciso, com a alimentação saudável, desinflamar o nosso corpo para que essa produção seja mais efetiva possível. Para que, lembrando que a gente viu lá na outra aula, né, a ansiedade como afeta toda a nossa vida e porta de entrada para outras doenças, o excesso de cortisol, ele traz também o cortisol, ele é como se fosse uma toxina em níveis altos, tá, gente? Em níveis baixos ele é maravilhoso, equilibra o nosso corpo. Então, a gente precisa baixar os níveis de cortisol no nosso corpo para que esse cortisol ajude a gente num reequilíbrio. E aí, quando a gente desintoxica o nosso corpo, comendo mais saudável, então assiste lá a aula, né, de alimentos para ansiedade, que você vai ver que tendo uma alimentação mais saudável, com vitamina D, micronutrientes, como a nutricionista mostrou pra gente, você vai ter melhor qualidade de vida, não é só para o corpo, mas para a ansiedade também, tá? Então, gente, existem outras técnicas? Sim, claro que existe, né? Fazer massagens é muito bom, acupuntura é muito bom, porém, o que a gente percebe na nossa prática é que essas práticas são as mais eficazes, são as mais eficientes, mas que uma coisa que eu sempre digo, experimente. Experimente, veja o que funciona para você, porque o que funciona para mim não funciona para você, tá certo? E aí, gente, lembrando que essa aula aqui gravada vai estar disponível em algum lugar aqui o link para você, tá bom? Depois essa aula vai estar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Se você está vendo aqui pelo Instagram, clica no link da bio para você entrar no grupo do WhatsApp, ter acesso a essa aula, tá bom? Lembrando que a próxima aula vai ser sobre os gatilhos da ansiedade e como sair de uma crise aguda. E a última aula prática vai ser técnicas e exercícios para reduzir a sua ansiedade, tá certo? Então, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.